Editorial semanal A Velha Ordem em Pânico. A rebelião que toma conta das ruas de Porto Velho e outras cidades, em Rondônia, expressa a gravidade da crise militar que escorre pelas entranhas da velha sociedade brasileira. O governo, em todos os níveis do país, enfrenta crises tanto de legitimidade como de autoridade. E suas tropas de policiais militares, sedentos por sangue dos pobres, não se contentam em aplicar a lei reacionária vigente. Aplicam o terror. É o que ocorre no conjunto habitacional Orgulho do Madeira, na zona leste da capital de Rondônia. A gravidade da situação há décadas era praticamente restrita ao Rio de Janeiro e São Paulo. Se espalha por todo o país. A responsabilidade por tal deterioração não é em si a impunidade, entre aspas, por mais descarada que seja esta, e nem tampouco a falta de leis rigorosas, pois o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, à frente da Índia, tanto em números absolutos como relativos. Tal situação caótica é fruto da política de encarceramento em massa e indiscriminado de pobres e pretos, sobretudo os jovens, em masmorras superlotadas que só fazem reproduzir a decomposição social da massa detida e, como reação desta, a estruturação das organizações para sua autodefesa por direitos mínimos e elementares à condição humana e à própria sobrevivência. A prisão em massa é uma política contra-insurgente, com o objetivo de neutralizar uma massa variável, obrigatoriamente crescente de pobres, que inevitavelmente não participará do processo produtivo de um capitalismo burocrático e de um sistema de exploração e opressão demoníacas. O velho Estado brasileiro reacionário e genocida, enquanto guardião de tal sistema, é o criador da chamada, abre aspas, crise de segurança pública, fecha aspas, e o é por escolha política. A situação de aparência caótica não se restringe à contenção de delinquência, mas também se estende aos chamados três poderes, com o Palácio do Planalto à cabeça. A polêmica envolvendo o monitoramento do PIX pela Receita Federal foi reflexo de dois elementos. Primeiro, a ação de, abre aspas, guerra informacional, fecha aspas, da extrema-direita, que bombardeou com mentiras sobre a medida. E segundo, de um sentimento justo de insatisfação das massas, que sabiam que o maior monitoramento do PIX resultaria numa maior arrecadação com o imposto de renda daqueles que movimentam acima de 5 mil. O governo errou no cálculo político. Com sua aprovação em queda, tentar elevar a arrecadação do caixa dessa maneira só poderia resultar em derrota, tanto mais quanto para a ampla opinião pública e de massa, de direita ou aquela identificada com a esquerda. Todos rejeitariam, porque veem diariamente a verba pública ser engolida pelos políticos do Congresso e outras autoridades, entre aspas, em indecentes privilégios de casta e de classe. Para tentar aprovar as medidas de seu interesse, Luiz Inácio necessita de verba que está sequestrada pelo centrão, entre aspas, em boa parcela bolsonarista e, a que resta, está sequestrada pelo, abre aspas, arcabouço fiscal, fecha aspas, aprovado pelo próprio Luiz Inácio, qual uma coleira cuja ponta de correia está firmemente segura na mão da oligarquia financeira. Resta a cabeça do governo de coalizão direitista, governo de turno, resignar-se a afundar eleitoralmente, sangrando e desgastado política e eleitoralmente pela direita e outras forças do establishment, ou, para aprovar seus projetos eleitoreiros à caça de maior aprovação, buscar ampliação de arrecadação de impostos e se desgastar de vez com as massas populares. Esta é a triste sina da esquerda burguesa que encabeça o governo de turno, agachada como se acha diante da oligarquia financeira, do latifúndio e da subjugação imperialista da nação. É lamentável a morte de dois camponeses, Valdemir Nascimento e Gleison Barbosa,
em confronto armado no assentamento Olga Benário, em Tremembé, São Paulo, nas últimas semanas. Num primeiro momento, os fatos, como apresentados, aparentavam a ação de grupos paramilitares da extrema-direita bolsonarista pela recorrente prática destes. Mas o desenvolvimento das investigações, sobretudo depoimentos e declarações das partes envolvidas, demonstram que o que se passou foi um fenômeno típico de massas contra massas, provocada pela aspiração dos poceiros pela propriedade da terra, por um lado, e as contradições que isso aguça com a direção do MST, ou parte dela, por outro, ou quanto ao método que esta dispensa no seu trato. Em entrevista a um canal do YouTube, o dirigente nacional do MST, se referindo ao episódio e falando sobre os acusados de terem disparado e matado os 2 membros do movimento no PA-INCRA Olga Benário, declarou o seguinte: "Fizemos uma limpa", fecha aspas, confirmando que foi a expulsão à força daqueles camponeses o que provocou o ataque e as mortes. É fato, a autodefesa camponesa é estritamente necessária contra os bandos de pistoleiros a soldo do latifúndio, principalmente os paramilitares da extrema-direita bolsonarista. Dentre estes, cada vez mais, agentes do Estado como sicários. Mas neste caso, os indícios estão revelando que o ocorrido foi fruto de revolta contra a proibição, pela direção do movimento, da venda de lotes e expulsão à força dos que discordavam da medida. Valdir mesmo foi apresentado pela direção do MST, em nota à imprensa, como, abre aspas, referência na resistência à venda de lotes, fecha aspas. Já um dos detidos pela polícia como envolvido na morte de Valdir diz que discordava do encaminhamento da direção do MST. Desejava vender seu lote e estava sendo expulso da área à força. A linha do MST, contrária à titulação das terras dos, abre aspas, projetos de assentamento, fecha aspas, do velho Estado, é a de tratar a venda de lotes já consolidados como contradição antagônica e aplicar repressão aos que não a acatam, o que significa a política de jogar massas contra massas, praticamente lançando os expulsos contra os novos ocupantes, colocados nos lotes em questão pelo movimento. O trágico desfecho é consequência militar da errônea linha política, que se baseia numa imposição autoritária, numa questão de direito burguês do velho Estado como método de direção com o campesinato e na violência como método de solução das contradições no seio do povo. Afinal, se o camponês luta pela democratização da propriedade da terra, por que proibi-lo de vendê-la? E mais, por que expulsá-lo com violência? O cessar-fogo tático imposto pela Resistência Nacional Palestina, nos seus termos e condições e sem abrir mão de nenhum de seus objetivos, é uma derrota contundente sobre o plano estratégico sionista. Não há nenhuma dúvida disso. Para Israel, o acordo é catastrófico e perigoso para a segurança do Estado. Quem disse isso foram os 2 ministros do governo do nazi-sionista Benjamin Netanyahu. Abre aspas, o Hamas prolongou as negociações para maximizar as vantagens, fecha aspas. Disse o ex-chefe da inteligência militar sionista. Desacordos entre genocidas, que se danem todos esses malditos. De fato, a Resistência Nacional Palestina formaliza os seus êxitos no campo de batalha, e ao sionismo e ao governo genocida, a quem interessa uma vitória rápida, trata-se de um grande prejuízo a retirada incondicional de suas tropas e a troca de prisioneiros. O objetivo estratégico do sionismo na atual campanha genocida, sendo, como declara e cacareja todos os seus defensores, abre aspas, destruir o Hamas, fecha aspas, isto é, a resistência, e recuperar os prisioneiros de guerra incondicionalmente, fracassa de forma rotunda e eleva o custo político interno e internacional para a manutenção do apartheid e da ocupação colonial e imperialista. Não é sem motivo que os próprios cabecilhas do imperialismo yankee, Joseph Biden e Donald Trump, ambos reivindicam para si o cessar-fogo,
tentando se desvencilhar do dano político que é se associar como defensor da continuidade da campanha genocida de Netanyahu. As massas palestinas, essa conquista política e militar é comprovação do caminho da luta armada para a resistência nacional e resultará num maior e mais profundo vínculo entre as guerrilhas da resistência e as amplas e profundas massas do povo palestino. Ademais do reforço da aliança da Frente Única de Classes Revolucionárias, com o expurgo dos lacaios e vendidos da burocracia e falida, abre aspas, autoridade palestina, fecha aspas.